Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si. Muito bom dia, cá estamos nós para mais um Matinais, para mais uma conversa. Desta feita vamos estar à conversa com Dom António Moiteiro, Bispo de Aveiro, mas também Presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e da Doutrina da Fé. O tema vai ser mesmo a catequese, aquilo que se pretende mudar, tendo por base esta carta pastoral emitida pela Comissão Episcopal Portuguesa e que tem como tema a alegria do encontro com Jesus Cristo. Catequese, a alegria do encontro com Jesus Cristo. De facto, este é um encontro especial. Mas o que é que temos que fazer para que ele aconteça? Como é que temos que proceder? Será que é difícil? Bom, vamos perceber tudo isto com o nosso convidado de hoje, Dom António Moiteiro. Desde já, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia para si, também para os espectadores da televisão Ângelos TV, porque é muito importante nós ajudarmos e estarmos presentes nos meios de comunicação social para que também o Evangelho chegue a mais pessoas. Exatamente, isso mesmo. E essa é, sem dúvida, uma das missões da Ângelos TV, é levar a palavra do Evangelho mais além. E estávamos aqui a dizer que iríamos falar sobre catequese, sobre esta carta pastoral do António. E, de facto, este título é desafiante. Catequese, a alegria do encontro com Jesus Cristo. Como é que procedemos a este encontro? Como é que lá chegamos? Eu queria referir, a Cláudia disse na apresentação que era um documento da Comissão Episcopal, mas na verdade é um documento da Conferência Episcopal, isto é, não apenas da Comissão Episcopal, que é um organismo da Conferência Episcopal Portuguesa, mas um documento oficial da Conferência Episcopal chamada Carta Pastoral, neste caso dedicada à catequese e ao encontro com Jesus Cristo. Porquê este título e também qual é o conteúdo essencial desta carta? A catequese, na linguagem do Papa São João Paulo II, no documento sobre a catequese, diz-nos que o objetivo da catequese é colocar a pessoa não apenas em comunhão, mas também em intimidade com Jesus Cristo. Para haver esta comunhão e esta intimidade com Cristo, tem de haver o encontro de Cristo conosco e de cada um de nós com Ele. Repare que na manhã do dia de Páscoa, após a morte de Jesus na cruz, na Sexta-feira Santa, quando ele aparece ressuscitado às várias testemunhas do dia de Páscoa, é ele que toma a iniciativa, é ele que vem. Estamos a pensar em Maria Madalena, estamos a pensar no grupo dos apóstolos, estamos a pensar nos discípulos de Emaús. É sempre ele que toma a iniciativa. É sempre Jesus que vem ter connosco. Qual é agora a nossa posição? É deixarmos-nos encontrar por ele. Ele vem. E o que é que nós, seus discípulos, devemos fazer? Deixarmos-nos encontrar por ele. É por esta razão que a carta tem a alegria do encontro com Jesus Cristo. Porque quando nos encontramos com o ressuscitado, não pode deixar de haver alegria. E a alegria é, de facto, o sentimento, a atitude de alguém que se deixou encontrar por Cristo. Alguém que abriu o coração e a sua vida a Cristo. E por isso, nós podemos dizer que a catequese e a educação da fé em todas as suas dimensões, estou a pensar nas aulas de educação moral religiosa católica, em que o fundamental é Jesus vem ao nosso encontro. E a catequese
as aulas de moral devem proporcionar, quer aos alunos de educação moral e religiosa católica, quer aos catequizandos nos seus vários níveis e etapas, deixarem-se encontrar por Cristo. Este é o sentido profundo deste documento. E um documento que também realça muito a importância que os catequistas têm nesta caminhada de fé. Eles são, de facto, uma chave deste percurso que queremos que os nossos jovens façam para conseguirem este encontro, não só em comunhão, mas também em intimidade com Deus. Quais são as características de um catequista na vida cristã? Primeiro, é alguém que descobriu Jesus e que cresce na fé todos os dias da sua vida. Alguém que é discípulo e alguém que é testemunha. O cristão é aquele que descobriu Jesus vivo e ressuscitado na sua vida e depois procura segui-lo e procura testemunhá-lo. Já estamos a ver que o catequista, para o seu grupo de catequese, tem estas duas dimensões. É discípulo, mas também testemunha. Alguém que já se deixou encontrar por Cristo não pode deixar de percorrer o caminho. E pensemos naquilo que diz o Evangelho de São João, quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando diz que na casa do meu Pai há muitas moradas. E Tomé diz-lhe, mas Senhor, para onde é que nós vamos? Tu dizes que és o caminho, há muitas moradas, mas qual é o caminho? E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O catequista é para o seu grupo de catequese, para os catequizandos, também, este caminho que deve favorecer o deixar-se encontrar por Cristo, o encontro com Cristo. E, logicamente, ele é discípulo, porque percorre o caminho, mas, ao mesmo tempo, é também testemunha. Ele é, para os seus catequizandos, testemunha da presença de Jesus vivo e ressuscitado. Se quisermos, assim, em termos mais concretos, e utilizando o hino de São Paulo, em que nos é dito que Jesus é o rosto visível do Deus invisível. Então, nós podemos fazer este raciocínio. Queremos descobrir o rosto de Deus, olhamos para Jesus. Queremos descobrir o rosto de Jesus, devíamos olhar para os cristãos, para cada um de nós. E aqui está, na verdade, o significado do catequista para os seus catequizandos. O catequista é o rosto de Deus no seu grupo de catequese. Isto é, ele é o mediador entre Deus e os catequizandos. E se ele é o mediador, a melhor forma de ser mediador é ser testemunha. E é testemunha quando é rosto de Deus para eles. Um dos aspectos também abordados nesta carta e que é tido até como uma das apostas fundamentais é a formação dos catequistas e até em resultado daquilo que foi sendo a recolha de opinião feita por todas as dioceses neste país. E, de facto, esse é algo que estava a faltar, Dom António Moiteiro, aos nossos catequistas. É assim, no nosso país tem-se feito muita formação aos catequistas, não haja dúvida. Mas penso que nós estamos numa etapa da catequese onde devemos sistematizar melhor a formação de catequistas. Repare que o nosso país tem feito um esforço muitíssimo grande em dotar a catequese de materiais, o que nós chamamos de catecismos,
que em Portugal a nossa tradição do catecismo inclui 2 livros. O livro para o catequista e o livro para o catequizando. Podemos dizer que são estes 2 que constituem o catecismo. Quando falamos num catecismo do primeiro ano, temos de ter sempre em conta o livro do catequista e o livro do catequizando, da criança que anda na catequese. E agora penso que é necessário dar unidade a esta formação. Já temos unidade nos catecismos, sempre a renovar. Ultimamente, os últimos anos, temos apostado muito nos catecismos para a catequese familiar, onde os pais têm uma intervenção fundamental na catequese dos filhos. E agora é o momento de pensarmos também em sistematizar a catequese, a formação de catequistas. Em 1997 foi publicado em Portugal um documento, aí sim pela Comissão Episcopal da Educação Cristã, que era o Plano de Formação de Catequistas, onde se previa, para além da formação permanente, que essa é sempre feita ao longo dos anos e ao longo do exercício do ministério de catequista, aquela formação que se pode considerar básica, que é um curso de iniciação e depois um curso geral, enquanto que o curso complementar, como se chamava então, era já uma terceira etapa assim mais elevada. Mas esse plano nunca foi levado à prática de um modo sistemático. Fazem-se cursos de iniciação em todas as dioceses, fazem-se cursos elementares em todas as dioceses, que neste documento aparecia curso geral 1 e curso geral 2. Só que ele nunca foi desenvolvido. O curso de iniciação, os materiais foram publicados, o do formador e o do formando, mas o outro não. E agora penso que nós estamos em condições de avançar para um plano de formação de catequistas. Tanto mais que neste momento, do meu ponto de vista, a catequese começa a ter uma outra dimensão na evangelização que é fundamental. A catequese, em muitos casos, tem de ajudar o despertar da fé nos catequizandos. Em termos teóricos, a catequese é a etapa seguinte do primeiro anúncio, da conversão inicial. Isto é, está na catequese quem quer crescer na fé, mas isto supõe que já tenha nascido para a fé. Mas neste momento, por várias razões, até pelo peso que é muito positivo, tradicional da nossa catequese, porque os pais, há um dado curioso que é este, a catequese tem um poder motivador maior que até a própria celebração do batismo. Está 50 anos atrás, as crianças eram batizadas de pequeninas. Agora deixam crescer os filhos. E depois, como estão na idade de ir para a catequese, de frequentar a catequese, mesmo que não sejam batizados, os pais inscrevem os filhos. Então podemos dizer que a catequese tem tradicionalmente este peso e que deve fazer este despertar da fé nas crianças e nos outros catequizandos, porque também nos chegam adolescentes e alguns jovens nas mesmas situações. Sendo assim, a formação de catequistas tem de intensificar mais a dimensão missionária, mais a dimensão da conversão, mais a dimensão do primeiro anúncio. Para depois, como diz o nosso documento, citando o Diretório-Geral de Catequese, termos muito em conta, na formação do catequista, as várias dimensões. O que é um catequista, que é um discípulo e uma testemunha da fé de Cristo. Testemunha da fé, mas sabendo que a fé é a pessoa de Jesus. Depois,
o saber que são os conteúdos da fé, aquilo que é a nossa identidade, que são as consequências lógicas do encontro, do enamoramento com Cristo, e depois vêm as outras dimensões, que são as pedagógicas, o saber, como diz aqui o texto, o saber estar em, isto é, a presença da comunidade cristã na catequese, quer na vida dos catequizandos, quer nos catequistas, e por fim, o saber estar com, isto é, as várias relações que a catequese proporciona. Um catequista tem de saber estar com os catequizandos, tem de saber estar com a sua paróquia, tem de saber estar com os pais dos catequizandos ou com os encarregados da educação, que em muitos casos são até os avós, mas são estas várias dimensões que fazem dele um porta-voz oficial da Igreja e uma testemunha qualificada da fé para os catequizandos. Uma das questões que se tem colocado, Dom António, nesta matéria da formação de catequistas, sem dúvida que já existe uma oferta considerável. Às vezes o problema é conseguir que os catequistas percebam que é importante esta formação, que a devem fazer e que muitas vezes até a devem renovar. De que forma é que poderemos ultrapassar este ligeiro obstáculo no percurso que tem que ser feito? Não é ligeiro, é grande. É grande. Porque também vai muito do perfil dos nossos catequistas. O perfil é o estilo de vida, a pessoa em si mesma, a capacidade que ela tem de estar ou relacionar-se com outros, e nesse ponto a aposta na formação dos catequistas, que é do que se trata neste momento, é fundamental. Nós não podemos ter catequistas se não estiverem preparados. Nem podemos ter catequistas que não estejam formados, porque que mediador é o catequista entre Deus e os homens se ele não for um verdadeiro discípulo, uma verdadeira testemunha de Jesus Cristo? Portanto, temos também de despertar para esta necessidade de aprofundamento, de formação na fé, nas suas várias dimensões, para que o catequista saiba também ele dar razões da sua fé. Porque o catequista que não sabe dar razões da sua fé, logicamente não pode ser um bom catequista. E dar razões da sua fé tem de ser através da formação. Dom António, outro dos aspectos focados nesta carta tem que ver com os nossos adolescentes, com os nossos jovens e com a ideia de que é preciso mudar aqui um pouco esta parte da catequese, que agora vulgarmente designamos como a catequese da adolescência, mas que se está a tentar, no fundo, separar um bocadinho e dizer que temos adolescentes e temos jovens e que a catequese tem que ser feita de forma diferente. O que é que propomos nesta carta? Na questão dos adolescentes, nós temos aqui duas ou três características que me parecem que são importantes. Até hoje, mas na catequese, normalmente, até na própria estrutura organizativa, nós tínhamos a chamada catequese da infância e adolescência. E nós devemos começar a passar a dizer e a afirmar catequese da adolescência e juventude. Porque o Diretório-Geral da Catequese, no número 181, diz-nos que é preciso distinguir na idade juvenil, não na infância, a puberdade, a adolescência e a juventude. Podemos chamar a pré-adolescência, adolescência e a juventude. E devemos ter em conta as dificuldades, as necessidades e os recursos humanos e espirituais dos adolescentes, como se essa fase etária fosse
importante para a sua vida. O que é que isso significa? Significa aquilo que o Papa nos disse a nós na visita ad Sacra Limina, quando dizia que nós queremos vestir-lhes o vestido da primeira comunhão, mas já não serve. Já não lhes serve. Então significa que a catequese da adolescência tem de ter outra dimensão e temos de ligá-la não à infância, mas à juventude. E isto leva a alguns aspectos da catequese com adolescentes que são muito importantes. Por exemplo, uma característica da catequese com adolescentes é a autonomia. Eles já querem ser autónomos, já querem pensar por eles, e nós sabemos o que significa isso a nível de adolescentes, quem tem filhos adolescentes, e nas escolas o que isso significa. Outra característica desta fase etária é a importância do grupo. Nós vemos como os adolescentes andam em grupo, e os grupos de adolescentes, e que também na catequese, isso tem muita importância. Aquele grupo de amigos, aquele grupo que cresce na fé, aquele grupo que se empenha em ser amigo e discípulo de Jesus. Depois também, nesta catequese de adolescentes, temos também a separar da infância. E quando eu digo separar é os manuais, os textos, os catecismos, se assim lhe podemos chamar, ou os guias da catequese com adolescentes, não pode ser um tema, uma catequese por semana. Tem de ser um tema em que eles o possam aprofundar, o possam estudar, porque a outra característica é a ação. Eles aprendem fazendo e pela sua própria índole, eles gostam de fazer, gostam de se empenhar. Ora, a catequese com adolescentes tem de os lançar empenhando-os na vida da comunidade cristã. Estou a pensar no serviço da qualidade, estou a pensar no serviço de ir visitar os doentes, as campanhas que podem fazer para, por exemplo, angariar bens para distribuir aos que mais precisam. Há aqui campos muito importantes e que que devemos identificar para os levar até esta catequese com adolescentes. Não é uma catequese de infância, vem na sequência da catequese da infância, mas prepara para a juventude. E quando falamos nos adolescentes, há também um tema que é básico nesta fase etária, que é a questão vocacional. É preciso que os adolescentes comecem a olhar para a sua vida como tendo um projeto. O projeto de vida, que é, no fundo, um projeto vocacional. Qual é a vocação que têm? Qual é a vocação? Perguntarem-se pela sua vocação, pelo seu futuro, pelo projeto que Deus tem para eles. E isto é próprio da catequese da adolescência. Tornando as catequeses mais fora de portas, por assim dizer, não é? Porque levá-los para o interior da comunidade é colocá-los fora daquela sala que às vezes é tão parecida com uma sala de aula. Pode também, Dom António, ajudá-los no percurso e neste caminhar para este encontro com Jesus Cristo? Sim, a catequese de adolescentes, ou com adolescentes, que é mais, penso que é mais apropriado dizer, é uma catequese na igreja, mas também fora da igreja. O que é que eu quero dizer? Também fora dos locais habituais da catequese, das salas de catequese. É preciso inseri-los como grupo na vida dos outros grupos, na vida da sociedade, na vida da própria paróquia. E eles aprendem fazendo, aprendem indo e estando com outras pessoas. E isto é muito importante, senão a catequese, nós somos cristãos porque nos encontramos com Cristo ou nos deixamos encontrar por Ele, mas depois este encontro provocou em nós um projeto de vida e provocou em nós um sentido de vida que nos acompanha não só no momento
em que estamos a celebrar a fé, mas também no mundo do trabalho, no mundo da escola, no mundo das amizades, no mundo do lazer. É aí que também somos cristãos. Não há separação entre o ser-se cristão na igreja ou ser-se cristão fora da igreja. E isto é um caminho que temos de percorrer. E os adolescentes têm de ir aprendendo que se é cristão aqui, igreja, salas de catequese, quando estamos na catequese, mas também somos cristãos quando ajudamos, quando estamos presentes, quando na nossa vida do dia-a-dia traduzimos esta opção de vida por Cristo. Outra dimensão focada na carta pastoral tem que ver com catequese de adultos, como sendo quase que um pilar daquela que seria a transmissão da fé e que, pelo que já há pouco referimos, também se foi perdendo essa estrutura, mas há que voltar a recuperar esta catequese nos adultos. Há que recuperar. O Papa, voltamos ao documento sobre a catequese do Papa São João Paulo II, em que ele diz, citando já até o Concílio Vaticano II, que a principal forma de catequese, porque se dirige a pessoas que têm as maiores responsabilidades e capacidades para viverem a mensagem cristã, na sua forma plenamente desenvolvida, são os adultos. E repare, no mundo em que vivemos, quem é que influencia verdadeiramente a nossa sociedade? São os adultos. Quem é que desenvolve o mundo do trabalho, o mundo das empresas, até o mundo da escola? São os adultos, com os professores, com os empregados. Também a nível da Igreja, nós temos necessidade de começar a construir o edifício catequese pela base. A base não são as crianças, são os adultos. Isto é, se nós tivermos comunidades de adultos a viverem a sua fé responsavelmente, de forma consciente, como dizíamos há pouco, como discípulos e testemunhas da fé, então os mais novos aprendem com eles. Os mais novos são iniciados na fé que os adultos lhes transmitem, que foi um pouco o que aconteceu com as gerações anteriores, que foram transmitindo a fé aos mais novos, através do ambiente cristão que se vivia, através das celebrações na igreja paroquial, através dos costumes e tradições cristãs que havia nas paróquias. Era assim que se transmitia a fé, até que a pessoa pudesse, de um modo consciente, fazer a sua opção livre de fé. Isto é, a fé transmite-se, pode-se transmitir por tradição, mas só há fé quando a pessoa faz uma opção livre e consciente e pessoal. Mas isto acontecia nas nossas catequeses quando o ambiente favorecia depois esta opção. Neste momento, em que é mais difícil, nós temos de voltar novamente a propor aos adultos, para que os adultos, de um modo consciente, ajudem os mais novos também a fazerem a sua opção de fé. Mas a catequese de adultos é a primeira e principal forma de catequese, é a dos adultos. E eu dizia aos catequistas reunidos aqui em Fátima, dizia-lhes dizia-lhes que se nós tivéssemos tantos adultos na catequese como temos crianças, adolescentes e até jovens, as paróquias renovavam-se mais depressa. Seria melhor. Seria melhor. Estamos mesmo no final do nosso tempo de conversa, Dom António Moiteiro. Apenas perceber, estas alterações são coisas que ainda vão demorar o seu tempo, não vão ser já para amanhã, mas estão a ser refletidas. Repare que a renovação da catequese vem já antes do Concílio Vaticano II. E é muito interessante que o Papa Paulo VI
logo após o Concílio Vaticano II, tenha dito que os documentos conciliares são o grande catecismo dos tempos modernos. Se nós sabemos que os documentos, na sua aplicação, têm uma lentidão grande e que vão sendo pouco a pouco aprofundados, aplicados, também a catequese, na sua renovação, sofre, eu ia dizer, não com esta lentidão, mas com esta aplicação que vai sendo feita. Estas intuições inserem-se nesta caminhada de renovação da catequese na Igreja e, concretamente, na nossa Igreja em Portugal. Nós já renovamos os catecismos, nós já renovamos as etapas, nós temos um programa de catequese, nós já renovamos os livros de educação moral, os manuais, temos dado muita preocupação, temos dado muita atenção à formação dos professores de educação moral religiosa católica, aos catequistas. Agora, tudo isto é uma sequência lógica do que temos vindo a fazer, que é um aprofundamento desta formação, que queremos que seja uma formação que responda aos tempos de hoje, como foi a formação anterior, que tentou responder aos tempos, ao seu tempo. Para terminar a nossa conversa, Dom António Moiteiro, uma mensagem lá para casa. Damos graças a Deus pelos catequistas que temos, pelo entusiasmo com que os pais inscrevem os filhos na catequese e também pela alegria de vermos as nossas paróquias, as nossas comunidades cristãs, quando há catequese, a vibrar de vida nova, em que nós ouvimos as crianças, os adolescentes e até os jovens como sendo a parte juvenil, a parte jovem da Igreja. E isto é uma alegria para nós que nos enche de esperança. E eu termino com esta mensagem. A virtude mais importante para um educador é a esperança. É a virtude que precisam os pais, que precisam os professores e os catequistas. Semear. Semear para que amanhã haja fruto, mas também ter a consciência que quem faz crescer a semente para que ela dê muito fruto é o Espírito de Deus. E a minha mensagem é: confiemo-nos ao Espírito que faça frutificar. A nós compete-nos semear. Dom António, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É assim que chegamos então ao final desta nossa conversa. Tenha a continuação de um excelente dia. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.